Então, muito boa noite, Dalton, seja muito bem-vindo. E agora, nos próximos minutos, vocês prestem muita atenção, que o assunto é muito interessante. Boa noite a todos, boa noite, Maíra. Obrigado pela ajuda aí, né? Para estar apresentando a live. Com certeza, peço que todos fiquem bastante atentos, que vamos ter uns momentos aí, são uns minutinhos de bastante informações interessantes, né? Você que está aqui nessa live, sofre de TPM? Ah, talvez eu sou mulher, já tive esse problema, mas nós homens não sofremos disso, né? Quem disse que não? Você sofre dos efeitos emocionais que a sua esposa, sua namorada, sua irmã, sua mãe, seja o que for, quando ela está passando por esse período, todos acabam sendo afetados, né? Então, a tensão pré-menstrual, eu vou falar aqui principalmente de acordo com a medicina tradicional chinesa, tá? Existem dois princípios fundamentais na medicina tradicional chinesa, que seria o seguinte: o sangue, no caso do ciclo menstrual da mulher, o sangue ele é um líquido maravilhoso e sabemos que ele carrega nutrientes e ele precisa fluir juntamente com a energia do seu corpo. Então, vamos dizer assim, a energia acompanha o movimento do outro, né? A energia acompanha o movimento do sangue e o sangue, ele em movimento faz fluir a energia. Então perceberam que é um padrão que, segundo a medicina tradicional chinesa, né, não tem como nós separarmos as coisas, né? O ser humano, ele é um olo, um todo, né? Então uma coisa depende da outra, né? E no caso do ciclo menstrual aqui, nós podemos até lembrar a comparação de um rio, né? A água, ela precisa ser suficiente, estar limpa e fluindo em proporção com capacidade da vazão do rio, para que ela consiga se integrar e colaborar com todo o ecossistema. Então, o seu corpo também não é diferente, né? Vamos comparar o ciclo menstrual a um rio. Ele precisa ter realmente uma cumplicidade entre esse funcionamento para que a mulher possa ter um ciclo menstrual tranquilo. Para isso, eu gostaria, não vamos ter tempo de aprofundar muito, né? Mas eu vou tentar dar uma dica para vocês aqui. A princípio, para falar sobre isso, nós podemos falar sobre as fases do ciclo menstrual. Para entender o que pode dar errado na menstruação e levar vocês, mulheres, a ter o desconforto, a dor, o mal-estar. Então, nós precisamos passar a compreender a fisiologia do seu corpo. Isto é, né? O que seria normal ou esperado para o funcionamento do seu organismo. Porque mesmo entre muitas mulheres que sofrem de TPM, né, existem aquelas que, graças a Deus, elas não têm esse problema. Então, o ciclo menstrual, podemos dizer que ele pode ser dividido em 4 momentos. Então, vamos separar isso, né? A menstruação pode durar em torno de 3, 7 dias. Às vezes me perguntam isso, né? Não é minha especialidade ginecologia, mas a medicina tradicional chinesa ela é uma clínica geral, né? Então a gente procura conhecer um pouco de tudo, né? Então a menstruação ela pode durar em média de 3 a 7 dias, né? É quando aquele período que sai o sangramento do útero ali, né? Depois nós temos a fase folicular, é o período pós-menstruação. Então, nesse período, exige uma maior atividade do cérebro, porque algumas regiões do cérebro, elas precisam ser sincronizadas para trabalharem de maneira harmônica com seus ovários. Então, nós falamos de duas fases. Temos a terceira, a ovulação, quando o ovário coloca um óvulo em ação para ele ser lançado fora do ovário, né? Então, quando isso ocorre, existe um aumento de temperatura corporal. E isso também dá um pico hormonal que acaba liberando esse óvulo. Vocês lembram que um tempo atrás, quando eu estava ensinando sobre como você fazer um exame fidedigno da tireoide,
E eu comentei sobre isso, que no período da ovulação, a mulher ela tem um aumento na temperatura, né? Por isso que eu até aconselhei fazer no segundo dia após o início do ciclo, né? Por quê? Porque anterior a mulher pode estar num período de ovulação, né? Muitas mulheres, por desconhecer nesse período, é o período que costuma muitas vezes haver gravidez indesejada. Isso quer dizer que não estaria esperando, né? Não vamos dizer propriamente indesejada, né? E podemos dizer ainda que tem a fase lútea, ou a fase pré-menstrual, que possivelmente já ouviram falar nela também, né? É quando o óvulo ele é lançado para fora, é como se ele deixasse uma cicatriz ou uma glândula provisória, que é essa que é chamada de corpo lúteo. Então, essa pequena estrutura, ela tem a função de manter os níveis da progesterona alta. Então, para compreender a profundidade, veja bem, então nós temos que entender algumas coisas, né? Para compreender a profundidade e também as possíveis causas do desconforto na menstruação, então vale a pena a gente passar a explorar um pouco sobre as funções hormonais também, sobre o estrógeno, sobre a progesterona. E é bastante interessante, né? Como que a medicina tradicional chinesa está falando sobre isso, né? Como é que os chineses identificavam isso? Então, os chineses na antiguidade, eles não conheciam os hormônios, mas a partir da observação dos ciclos e ritmos, eles descreveram as diferentes fases do ciclo menstrual, e hoje nós sabemos, né, que coincide, entre outras coisas, com as funções hormonais e as mudanças que isso acaba trazendo para o seu organismo. Talvez quem sofre de TPM, né? Às vezes tem algumas mulheres que chegam no consultório e brincam, falam assim, eu não posso, nesse período, eu não gosto nem que passe perto de mim. Então, coitado do marido, né? Por isso que eu disse que vocês não estão alienados do problema, né? Embora não passe de maneira orgânica por isso, você passa de maneira emocional junto com o seu cônjuge ou com a pessoa do sexo feminino que você vive junto aí. Podemos dizer, inclusive, a relação disso com os sintomas emocionais que isso causa. Já foi várias vezes estudos apontaram que nesse período muitas mulheres elas saem numa distonia tão grande a nível hormonal que algumas enlouquecidas por essa alteração hormonal até mesmo chegaram a cometer crimes hediondos. Então, não estou querendo dizer para você aí, marido, que você tem medo da sua mulher cometer um crime hediondo, mas que você possa entender a variação hormonal que gera uma variação emocional no seu cônjuge ou na sua parceira. Então, o ciclo menstrual é regido pela variação dos níveis do estrogênio, que eu mencionei há pouco, e da progesterona durante cada período. Então, quer dizer, coitada da mulher, né? Ela não passa uma vez só, né? Então, cada período menstrual, geralmente, quando ela tem algum distúrbio, alguma disfunção, ela vai passar por esse grande problema. Algumas, infelizmente, né? Devido a alguma desarmonia no seu organismo, ela acaba sendo mais sensível e as oscilações de hormônio acaba sendo muito mais forte. Você enfrenta esse problema? Como tem lidado com isso? Bom, existe uma questão aí, tá? No caso da TPM, o que ocorre é que o estrogênio, esse hormônio estrogênio, ele começa a cair e a progesterona aumenta. Veja que distonia que isso acaba causando no seu organismo. E o estrogênio, ele estando em baixa, o que vai cair também? A concentração do hormônio do bem-estar e do prazer, que é a serotonina. Estrogênio em baixa vai também diminuir a concentração da serotonina. E a serotonina, como sabemos, ela é um neurotransmissor que ajuda a regular o humor. Então, perceberam por que a principal oscilação do humor?
E, diante disso, pode-se perceber as seguintes emoções na TPM. Isso você veja que varia de relato de pessoas para pessoa, né? Irritação, você passa por períodos de irritação, ansiedade desmedida, mau humor. E algumas, conforme eu comentei, né? A alteração é tão forte que leva à raiva e muitas vezes cometer coisas que a pessoa se diz que não estava praticamente no juízo normal. É muito comum também, no período da TPM, a conhecida insônia, dificuldade de concentração, letargia. Ah, eu não quero nada durante o meu período menstrual, né? Sabe aquelas que chegam até citar sobre o problema da fadiga intensa? Então, só que existe uma questão, fala assim, bom, se é de 3 a 7 dias o período menstrual, então quer dizer que se a pessoa estiver tendo oscilação fora disso, já não faz parte da TPM? Então, as fases emocionais da TPM não é apenas no período pré-menstrual que acontecem essas alterações emocionais. Esse ciclo, ele pode impactar nas emoções, assim como o estado emocional pode impactar também no seu período, no seu ciclo menstrual. Olha, uma coisa leva a outra. Então, como sempre, a íntima relação entre emoção e o quadro patológico andam muito junto, de mão dada, né? Então, isso mostra que realmente não é frescura, não. Então, você, parceiro, procure entender essa situação e, nesse período, dá uma tiradinha de pé, dá uma aliviada, porque realmente é fora do controle da sua parceira que muitas vezes ela acaba agindo de forma mais agressiva, né? Veja bem, a fase que antecede a ovulação, ela é dominada por um dos hormônios, que é o estrogênio, e só que aí em companhia da testosterona. E essa fase que antecede a ovulação, que é dominada por estrogênio e testosterona, isso vai contribuir para que você tenha pensamentos positivos. E além do mais, nesse período, às vezes a mulher ela sente até mais disposição. Já no período da ovulação, a testosterona está em alta. E é óbvio que é o período que a mulher sente mais, seu libido está mais em alta. Mas, ao mesmo tempo, isso pode também trazer irritabilidade. Então, percebe-se que se você passar a conhecer o seu corpo, você vai entender melhor as suas emoções e o impacto que isso está tendo no seu ciclo menstrual, né? Independente da idade, né? Não quer dizer que só na idade avançada, quando a pessoa entrou na menopausa, né? Pode ser que a pessoa que está tendo essa oscilação tão grande de humor, tão grande de nível hormonal, talvez precise ser acompanhado por um profissional, né? É quando você poderia, talvez, com a indicação de um profissional, fazer a compensação da queda e alta desses hormônios aí, para que haja uma estabilidade e você possa passar um período mais tranquilo. Essa fase lútea, que ela tem início após a ovulação, ela dura aproximadamente 14 dias, a menos que ocorra fecundação, né? E aí, então, se não ocorrer a fecundação, vai ter uma duração de aproximadamente 14 dias e vai terminar pouco antes da menstruação. Então, o que acaba acontecendo nesse período? O folículo rompido, ele se fecha após a liberação do óvulo e forma uma estrutura que é chamado exatamente de corpo lúteo. Então, que vai produzir a quantidade cada vez maior de qual hormônio nesse momento? Da progesterona, que muitas vezes é responsável por um olhar mais negativo sobre a vida, a mulher fica mais melancólica, né? É por isso que a TPM pode começar a surgir até 14 dias antes da menstruação. Então, quer dizer, se esse momento é perigoso, então a notícia é que esse período que antecede, que você tem tido
fortes crises emocionais, de choro, de melancolia, de raiva, agressividade, ele faz parte, sim, porque é um conjunto de coisas que acaba acontecendo. Agora, como cada mulher encara esse período, vai depender muito da proximidade das pessoas que estão à sua volta, de entender bem essa questão e poder dar uma aliviada na cobrança emocional dessa pessoa durante esse período. Só que vale a pena ressaltar também que cada pessoa pode ter reações diferentes, tá? E também fatores como o momento de vida, a qualidade da menstruação e até mesmo os outros eventos mentais também vai gerar influência nos sentimentos relacionados a essa fase do ciclo menstrual. Muito bem, mas como nós estamos aqui hoje para falar não só do problema, né, mas como aliviar esse problema, então como que você pode aliviar os sintomas emocionais da TPM? Algumas práticas, elas podem ajudar a reduzir os sintomas da TPM. Você percebeu que às vezes quando você está no período de tensão pré-menstrual, você tem muita vontade de consumir açúcar, né? A cafeína, outras têm o paladar mais aguçado para o sal, né? Então você pode fazer o quê? Diminuir o consumo de açúcar já um período antes, diminuindo a cafeína, que vai diminuir a irritabilidade, e também o uso exagerado do sal. Então, uma dieta rica, balanceada, aí pode ter uma grande influência na profundidade que esse impacto desse período pode ter sobre você. Praticar atividade física faz muito bem. Vai ajudar você a gerar a endorfina. A endorfina relaxa as musculaturas. E nesse período é disso que você está precisando. Sabemos que hoje as mulheres modernas, hoje, né, a maior parte, usam os anticoncepcionais. Lógico que é com a indicação médica, né? E algumas elas têm que até mesmo introduzir o uso de antidepressivos, que também é com uma prescrição. Mas você pode sim ir usando suplementos nutricionais, tá? Como nós na ortomolecular, nós trabalhamos muito em cima da reposição de minerais, vitamina, na modulação hormonal. Você não repõe o hormônio e também não é feito de forma bioidêntica, tá? É a frequência do hormônio que é gravada numa solução e quando você usa, seu cérebro entende que você precisa, que seu organismo está precisando aumentar a produção ou reduzir naquele momento, né? Até para que você consiga relaxar mais, dormir bem, tá bom? Lógico que com uma conversa mais detalhada com você, o ginecologista, que é o especialista, né? Ele pode indicar o uso de alguns medicamentos, incluindo hormônios, antidepressivo, para aliviar os sintomas emocionais. Mas eu estou aqui para optar para você como um praticante da medicina tradicional chinesa e terapeuta ortomolecular já há quase 24 anos, que existe sim tratamento natural para isso, tá? Então, se você percebe que a TPM tem afetado negativamente o seu bem-estar e qualidade de vida, procure esses tratamentos alternativos. Por isso que hoje o Projeto Saúde aqui, ele está falando exatamente sobre isso, né? Sobre uma melhor hidratação celular. Inúmeras mulheres, quando começaram a usar o projeto da água magnetizada e mineralizada, da água magnetizada pelo silocimol e mineralizada pelo Top H+, aconteceu o quê? Essas pessoas tiveram um alívio violento na tensão pré-menstrual. Por quê? Porque ele permite uma hidratação plena a nível celular, vai fazer com que os seus ovários funcionem melhor, a tireoide não deixa de estar fora das funções de distribuição, tá? O seu útero também, com essa hidratação, vai ter uma função mais plena e com certeza você poderá também ter uma qualidade de vida nesse período tão turbulento que é esse período da vida da mulher. Espero que essas pequenas informações façam grande diferença na sua vida, né?
Como nós estamos agora com o tempo reduzido, eu teria muito para falar para vocês, tá? Inclusive, a progesterona, que é um hormônio tão importante, já o próprio nome diz, é progestação. Ou seja, é um hormônio que busca realizar a fecundação. E a mulher não fecunda o tempo todo, né? Então, ela passa desse período aí por uma fase de adaptação do seu corpo e isso pode trazer diferentes reações, tá bom? Muito bem, foi um imenso prazer estar trazendo essas informações para vocês. Agora, na última live eu não ofereci porque eu não estava dando conta daquela sessão experimental gratuita, que eu estou focando bastante na ansiedade, que seja por esse período ou qualquer outro da vida, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, síndrome da fadiga crônica, arritmia cardíaca, são todas fases que estão ligadas a um quadro de ansiedade. E como eu tenho feito, eu vou compartilhar com vocês aqui mais uma vez o meu site, para que vocês possam se candidatar. Como eu sempre eu acabo disponibilizando 30 vagas para vocês aí, tá? Então eu vou disponibilizar 30 vagas para que você possa, quem chegar primeiro, né? Possa também ter a oportunidade de ter uma sessão experimental gratuita comigo, que eu posso trazer mais informações e dizer para você como que você pode lidar com a ansiedade, tá bom? Eu só ver uma coisa aqui que eu atualizei o meu. Eu estou como confitrião ou não, Maíra? Está sim, está Eu estou sim. tentando compartilhar minha tela aqui, mas acho que eu não estou conseguindo. A gente vai ter agora um depoimento também. Eu gostaria Então entra de. para o depoimento, depois eu coloco, então. Tá bom. Tá Então, bom? muito obrigada, Dalton, muito importante. Eu sou uma dessas pessoas que sofria, né, desde lá da minha juventude, com TPM, com cólicas, e hoje em dia a minha vida é outra. Há um ano que faço uso desse projeto de saúde da água corrigida magneticamente. E eu quero trazer para vocês hoje também uma pessoa que tem um depoimento bem impactante, que é a Simone e a Jasmine, que é a filha da Simone. Elas vão falar com a gente lá direto da Inglaterra. Oi, Simone. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque esse depoimento ele é muito impactante. Seja muito bem-vinda. Já está tarde aí na Inglaterra, né, Simone? Já são meia-noite e 24. Já está um pouquinho tarde. Então conta pra gente, Simone, porque esse depoimento, quando tu conta, a gente fica muito impactado. É a minha princesa, né? É o que eu falo, a gente é apaixonado pelo projeto, pelo resultado que a gente tem, né? E principalmente quando é pessoas que a gente ama, como os nossos filhos, né? E a gente vê, que nem eu vi a minha filha sofrendo muito com dores, muito, e era todos os meses, a menstruação dela era, assim, insuportável de ver. Eu sofria muito em ver ela sofrendo. E isso foi anos, né? E quando nós conhecemos o projeto, ela não acreditou, né? Eu acho que ela deve estar por aí, porque ela estava trabalhando, ela chegou correndo porque ela quis participar. Eu ia até ver depois se ela entra, porque é melhor ela contar, né? Mas como mãe, eu ver minha filha sofrendo, a gente começou a fazer o uso do projeto, né? A Cláudia que morava aqui na Inglaterra, minha amiga de muitos anos, me apresentou o projeto e eu não pensei duas vezes. Eu falei, você gostou? Ela falou, gostou. É bom, então me passa. Aí eu já confiei já logo, já comecei a fazer o uso. Então, assim, quando você vê o resultado, que foi muito rápido, porque a minha filha sempre se cuidou muito do corpo. Ela foi vegana por um ano, ela sempre se cuidou. Academia todo dia, não toma refrigerante, onde ela vai, ela sempre pede água. Então, era uma coisa assim que para ela era tudo ela fazia certinho. Então, quando ela mudou a água, mudou tudo na vida Ô, dela. Simone, conta pra gente que tu falou pra mim que ela tinha que pegar folga quando ela estava no período menstrual, que eu nunca tinha ouvido falar de algo assim tão acentuado, né? Como é que era? Porque ela passava muito mal, ela vomitava muito, né? E ela tomava muito remédio para praticamente ficar dopada, para ela poder dormir.
Ela tomava os remédios para ver se ela dormia, para passar um pouco da dor. Então não tinha como ela trabalhar. Era dia que ela ficava em casa mesmo. Tanto é que quando ela chegou e eu falei para ela que a gente ia fazer um teste, que ela ia tomar, ela falou: "Mãe, a senhora sabe da minha dor". Ela já entrou em pânico só de eu falar que ela ia fazer um teste com a água. E ela falou: "Mãe, água é tudo igual". E a minha filha nasceu aqui, ela é bem inglesa. Então, assim, é mais complicado ainda. Não acredita, não, mas água é água, não quis saber. Mas eu falei, por favor, vamos tomar, vamos conhecer o projeto primeiro, depois a gente fala se é bom ou não, mas primeiro vamos fazer um teste. Então, ela começou a fazer o teste, começou a tomar da água, e foi assim, muito rápido, foi em 10 dias, foi muito rápido. Foi a primeira menstruação dela, ela já viu o resultado. Então, foi assim, incrível ver minha filha sem dor, porque ela já chegou preocupada, ela estava trabalhando, chegou preocupada com a dor, se ia vir, porque ela estava trabalhando quando veio a menstruação, e geralmente 2 dias antes já começa a vir a dor dela, né? E ela não teve. Então, isso já foi um baque para ela, né? De não ter as dores antes, do antes, porque era o antes e durante. E Exatamente. não teve isso. Então, isso que foi, assim, o que deixou a gente bem surpreso por não ter a dor. Mas até aí a gente nem pensou na água, porque a Cláudia já falou, Simone, é uns 2, 3 meses, né? Que você vai fazer um tratamento, vai fazer uma Nem limpeza. imaginava que ia ser tão rápido, né, Simone? Não, nem estava contando. Tanto é que quando ela chegou, ligou para mim, eu já queria ir buscar ela no trabalho. Porque geralmente a dor vem antes e não veio nada. Aí eu falei, eu vou te buscar. Ela, não, não, já estou indo embora. E ela chegou já, eu sei que você quer experimentar essa água, já nervosa comigo, mas a senhora sabe da minha dor. Eu falei, Jasmine, ela falou 2 a 3 meses, não é de um dia para o outro. Nós começamos a tomar semana passada. Foi Então, muito rápido, né? E esse resultado, Dalton, o que que conta pra gente, assim? A gente melhora muito essa questão da oxigenação sanguínea, né? Porque eu também já estou há um ano no projeto, um ano e 2 meses, e eu já passei por muitos períodos menstrual e realmente acontece de eu ficar nos meus dias assim, que eu tô na rua, eu nem percebo, porque antigamente eu tinha muita enxaqueca quando eu ficava nos meus dias, né? Então, comenta um pouquinho, Dalton, para gente, assim, essa relação da água diretamente com a nossa oxigenação. Na realidade, quando você fala de plena hidratação celular, você está falando sobre essa hidratação acontecer multiplamente em todos os órgãos. Então, todos os órgãos, útero, ovário, tudo que está relacionado endométrio. Então, essa plena hidratação, ela faz a diferença por quê? Porque é um trabalho em conjunto. Você não está dando algo para tirar a dor. Você não está dando, você está dando algo que hidrata, fazendo esses órgãos em conjunto trabalharem adequadamente. É até interessante, eu tinha um pai que ele trazia uma filha que tinha uma TPM muito forte. Ele chegou atrás de mim no meio de reuniões que eu estava para terminar e atender a filha dele, porque levava no pronto-socorro e nem assim passava. A única coisa que passava a dor dela, na época, faz muitos anos, né? Eu nem conhecia Timol, né? A única coisa que passava era fazer acupuntura na hora. Era a única coisa. Então ele, várias vezes à noite, ia me buscar onde eu tivesse para fazer acupuntura na filha dele. Então, isso Olha, acontece, são casos e casos extremos, mas nós sabemos que existe, né? E você talvez tenha lutado através de tanta coisa, e um método tão natural e tão simples, é como a Simone falou, né? Até a filha que sofria de tanta dor ficou meia com o pé atrás, né? Mas é realmente verdade. funciona. É verdade. Muito obrigada, Dalton. A Jasmine, ela tá na sala. Podemos colocar a Orlando. Ela pode dar a opinião aí dela, já que ela tá aí disponível, rapidinho, pode ser? Ela tá com a mão levantada ali, iPhone 10, né, Simone? Pode ser? Maíra, eu Oi? acho que o Orlando, eu tô achando que ele não está aí. A instrução que nós tivemos é o seguinte, é de não esticar muito a live. Então, se ela pode, em poucas palavras, falar assim, Tá tá? bom. Olá, gente. Tudo bem? Tudo Então, bom, meu nome é Jasmine? Jasmine. Conta Tudo pra bem, gente então Jasmine? um pouquinho. Claro, desculpa antes, porque meu português não é tão bom, mas eu vou tentar explicar o máximo possível. Então,
Nossa, que nem minha mãe falou, ela sofria muito com cólica, assim, de passar mal, quase vomitar todo mês. Meu sangue saía preto, sabe, em pedacinhos também, não saía vermelho quase. Então eu passava muito mal. E foi muito rápido o tratamento para eu melhorar, porque eu já estava saudável, que nem minha mãe falou. Eu era vegano, eu tava treinando, eu treinava quase todo dia, eu tomava muito água já. E a última parte, que então eu já tava, né, curado em 20, em 700, como é que fala? 700%. 70%. Mas o resto eu não tava cuidando, que foi a parte do água. Então só 30% tava feito. Aí eu comecei a tomar, que nem minha mãe falou, eu não acreditei em nada, 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 nada. Eu tava até tentando mostrar pra minha mãe que não ia funcionar. Então eu também fiquei assim, tá bom, eu vou tentar, mas eu acho que não vai funcionar. Comecei a tomar, e depois de, assim, 2 semanas, melhorei, assim, incrível. Eu não senti nada desde até esse dia, até agora, não senti nada. Já fazer, acho, 1 ano e pouco, uma coisa assim. E eu tô tomando água, então eu tenho meu garrafão grande, esse é 3 litros e pouco de água que eu tomo. E, nossa, não paro. Eu só foi um tempo que eu parei, acho que pra 1 semana, porque eu não tinha o produto comigo. E minha cólica voltou. Então, daquele dia eu fiquei assim, nossa, eu nunca vou, eu não posso parar de tomar essa água. Então, é isso, eu não parei. Muito obrigada, Jasmine, muito Seu obrigada português pelo tá bom, viu? Tá o excelente português mesmo. tá ótimo e ela é Faz muito muito tempo que maravilhosa, eu não né? falo. Só um comentário, Maíra. No caso dela, você via que a diluição sanguínea, a fluidez sanguínea, melhorou rapidamente com o uso da água. Uhum. E era possivelmente a maior causa É, da tensão pré-menstrual dela. Até incrível, sair muito. leve, até leve saía. Sabe, não sai muito pesado também. Quase sai nada agora. Que é Parabéns, ótimo. parabéns. Obrigada. Obrigada pelo depoimento, Jasmine. Muito Imagina, obrigada a obrigada. você. Muito obrigada também, Dalton. Eu vou agora passar então para a nossa Espera aí um segunda pouquinho só, parte. só vou compartilhar a tela aí, que eu não Ah, consegui aquela compartilha com a hora. gente, desculpa, pode É, compartilhar. é o meu site, terapeutadaltonleme.com.br. 30 vagas Ok, eu vou disponibilizar, gente. Às vezes vocês show. reclamam que eu não respondo, é que quando deu as 30 vagas que eu encaixei, na outra vez vocês vão tentando. Mas não desista, porque muitas pessoas que queriam muito tempo acabaram conseguindo passar pela sessão experimental comigo. Muito obrigado, viu? Muito Muito obrigado por obrigada, tudo aí. Dalton. Uma boa noite. Muito obrigada mesmo. Agora, o que eu tenho para mostrar para vocês é algo assim que eu posso falar para vocês que é algo que realmente mudou a minha vida. Em primeiro lugar, a minha saúde, que sofri dos 20 aos 42 anos com várias enfermidades, inclusive TPM era uma delas. E conheci esse projeto maravilhoso chamado Projeto Timol, que há 20 anos está unindo sonhos e saúde. E agora eu vou compartilhar com vocês um pouquinho. Então vamos lá. Então, quem nós somos? Somos uma empresa que tem a missão em levar para as pessoas bem-estar familiar, saúde, independência financeira e também tecnologia. Essa é a Timol. E qual é a nossa missão? Esse é o nosso CEO, né, que é o nosso Carlos Henrique Pereira da Silva, que é o nosso fundador. Eu já tive a oportunidade e honra de conhecê-lo o ano passado em Brasília. E ele, sabendo da necessidade de nós ingerirmos uma água de qualidade, ele que é um engenheiro, é um visionário, considerado um inventor, ele então desenvolveu esse projeto da Timol, aonde nós conseguimos, através de uma água de qualidade, devolver e recuperar a saúde. Lembrando que o nosso corpo é 70% água. E a missão da Timol, então, é proporcionar qualidade de vida às pessoas através do uso do magnetizador Silocimol e também o nosso sistema de trabalho. E a visão da Timol é através do nosso compromisso com os resultados dos nossos parceiros e usuários. A Timol está presente no Brasil, em várias cidades, estados, enfim, e também em toda a Europa.
E agora eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês a nossa trajetória. Lá em 2004, olha, o ano que eu estava me tornando mãe pela primeira vez, nasceu a Timol. Nós temos estudos científicos, se vocês procurarem no Google Acadêmico, nós temos 47 estudos e temos também 3 estudos publicados nos Estados Unidos, com tecnologia reconhecida no Brasil e no exterior. Temos também mais de 50 mil depoimentos de saúde, como esse da Jasmine, nós temos milhares. E o nosso mix de produtos são esses que eu vou mostrar para vocês. O Silocimol e o Top H+, né, que são o nosso carro-chefe. O Silocimol é o magnetizador e o mineralizador é o Top H+. Aqui vocês podem ver combo mini, combo mega e também o Silocimol para caixa d'água. A gente tem também uma linha de mais de 20 produtos, todos com infravermelho e íon negativo. Temos as pulseiras, perfumes, a palmilha, o Top Alive, os cremes Timol, a linha PET, são mais de 20 produtos no nosso mix. Produtos únicos, exclusivos, patenteados. Nós temos a nossa linha de filtros, que eu gosto muito de trabalhar com eles. Nós temos o Revolution, que é o nosso filtro premium. Nós temos o Hyperminer, que é um dos nossos carro-chefe, junto com o Combo Mega, porque é um filtro por gravidade, onde cada gota é purificada. Ele tem 7 estágios, é um filtro que entrega uma água muito pura, uma água que realmente entrega aquela leveza que a gente precisa. E a gente vende muito. De todos os filtros do mercado por gravidade, ele tem o melhor custo-benefício, porque a vela, ela tem um custo muito inferior aos do mercado e também o elemento filtrante, ele dura aí até 1 ano. Então, é um filtro que a gente vende muito bem. Nós temos também o Mega Soft. O Mega Soft é para se a pessoa tem aquele filtro blindado, ou pode ser bebedouro, de escola, de academia, ela consegue adaptar a nossa tecnologia para a sua água, transformando aquela água comum em uma água cheia de vida, magnetizada e mineralizada, que é considerada até uma água medicinal. A gente também, no nosso mix de produtos, nós temos o Max Lean, que é o que lava a roupa sem sabão e sem amaciante. Eu sou muito fã, uso muito. A gente tem o Max EPR, que é o economizador de combustível. Temos os squeezes, temos também vários produtos aqui no nosso mix, tá? Como, por exemplo, os nossos chás. Então, a pessoa que te fez esse convite, com certeza, é uma pessoa que sabe que tu se preocupa com saúde, porque a saúde é o nosso bem mais precioso. O que a gente pode ter de mais importante do que saúde? Eu ouvi outro dia uma frase, e a frase era o seguinte: quando a pessoa tem saúde, ela tá sempre cheia de planos. Eu vou viajar o mundo, eu vou reformar minha casa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas quando a pessoa está doente, quando ela está sem saúde, ela só quer uma única coisa: ficar bem, ter saúde. Então, a oportunidade que a gente está trazendo com a Timol é levar saúde, bem-estar, qualidade de vida. Nós estamos apresentando hoje para vocês com todo o nosso amor e carinho, com toda a nossa verdade, porque é algo do coração. Essa nossa empresa foi fundada do coração do nosso CEO, o senhor Carlos Henrique, porque ele viu a necessidade das pessoas de ingerir uma água de qualidade. Então, ele dedicou ali, foi contra tudo e todos, né? Dedicou dinheiro, energia, e nós estamos há 20 anos desenvolvendo esse trabalho que realmente me orgulha e eu fico emocionada. E eu quero dizer para vocês que sentirem esse chamado no coração de vir participar com a gente, conversa com a pessoa que convidou vocês, pergunta como que pode fazer. Eu agradeço a oportunidade, agradeço vocês estarem aqui até agora. Conversem com a pessoa que convidou vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Timol, também pela oportunidade, porque eu sou ainda um bebê no negócio e a Timol já me deu a oportunidade, com 1 ano de negócio, de apresentar essa palestra de hoje. Muito obrigado, uma boa noite para vocês.